pessoal, meu nome é Rob e gostaria de compartilhar uma experiência que tive ao ir ao médico por cerca de 3 meses. Minha esposa havia me dito enquanto eu dormia que eu estava parando de respirar e ela realmente saía do tempo de vigília. Os eventos que estavam acontecendo comigo provavelmente estavam no auge, cerca de 180 vezes por noite, em que eu parava de respirar durante toda a noite. Por isso, fui ao médico por sugestão dela e acabei tendo uma conversa bastante robusta com o médico sobre o que agora descobri ser a apneia do sono, que era bastante grave. Então, o médico queria me submeter a alguns estudos do sono e coisas do gênero, mas eu não estava pronto para esse tipo de tratamento na época. E eu estava levando uma vida bem selvagem, então não pensei muito nisso. Na verdade, eu disse ao médico que, se algo acontecesse comigo, porque eles me explicaram que isso poderia me matar e que eu poderia parar de respirar enquanto estivesse dormindo e nunca mais acordar. Então, eu simplesmente disse a eles que, se isso acontecesse, aconteceria. Naquela época, eu não tinha muita fé ou qualquer tipo de vínculo religioso com nada. Portanto, eu estava praticamente por conta própria. Então cheguei à noite do meu evento. Foi uma experiência única, porque eu sabia que não estava respirando em determinados momentos da noite, pois isso me fazia acordar assustado. Eu acordava chocado e tinha essas sensações estranhas de não estar respirando e tentando recuperar o fôlego. Então, nessa noite em particular, não houve nenhum susto e senti que minha respiração parou. Nesse momento, senti o que agora sei ser meu espírito saindo do meu corpo orgânico. Quando meu espírito entrou em meu corpo, senti uma liberdade e uma alegria completa que nunca havia experimentado antes. Achei que estava sonhando e tinha certeza de que estava sonhando. Pensei comigo mesmo, este é um dos sonhos mais incríveis que alguém pode ter, e me senti sem peso. Olhei para baixo e vi meu corpo deitado na cama ao lado do corpo de minha esposa, que estava de costas para mim, e eu estava deitado de costas naquele momento, com os olhos fechados e sem respirar. Então fiquei ali olhando para o meu corpo. Foi uma maravilha que não consigo descrever, pois foi surreal. Eu estava olhando para o meu próprio corpo enquanto estava do lado de fora, e abaixei o braço esquerdo e o braço direito, e percebi que não tinha tatuagens no braço. Meu corpo é coberto por muitas tatuagens, e na época eu tinha piercing nos mamilos. Minhas orelhas eram furadas e eu tinha tatuagens no peito e no braço, e comecei a olhar para o corpo em que eu estava, e não havia marcas nele. Era muito puro, e pensei, meu Deus, isso não está certo. Comecei a sentir uma presença no cômodo e o quarto começou a escurecer. Senti uma sensação de flutuação que estava me afastando da sala. E eu não queria sair porque vi minha esposa e eu. Não tinha medo do que estava acontecendo comigo. Ainda assim, eu tinha a sensação de que não queria que ela acordasse e me encontrasse daquele jeito. Mas comecei a ser puxado com um pouco mais de força, e esse tipo de escuridão começou a me envolver. Parecia que eu estava sendo puxado por esse vórtice. Então, comecei a pensar em todas as pessoas que haviam falado comigo sobre Deus e a vida após a morte. Era como se eu estivesse tendo uma retrospectiva completa de cada um desses momentos que tive durante toda a minha vida. Eu via, não apenas via essas coisas acontecendo, mas podia sentir a essência de tudo o que já havia feito em minha vida. E havia muito mais coisas negativas que me estavam sendo mostradas. Havia coisas positivas. Vi muitas coisas positivas. Ainda assim, o negativo era o saldo mais pesado que eu podia sentir e ver, e provavelmente podia sentir essa emoção. Pude sentir a emoção que tive durante esses eventos. Pude sentir as emoções de qualquer pessoa que estivesse envolvida nesse evento. E posso sentir seus sentimentos e sua decepção. Foi uma sensação extremamente única sentir toda essa emoção e toda essa energia. Quando me mostraram essa retrospectiva completa em minha vida, tudo começou a ficar mais escuro e comecei a ter um pouco de medo, mas pude começar a sentir isso. E acho que a única maneira de dizer isso é:
desgraça iminente. Quando uso a palavra desgraça, é um eufemismo, porque a sensação era de pura negatividade, e era negatividade em todas as camadas e em todos os níveis de compreensão que um ser humano poderia imaginar. E quando digo negativa, tenho que usar também a palavra maligna porque o que eu estava sentindo era extremo, horrível. Estava se multiplicando exponencialmente à medida que eu era puxado ainda mais para esse tipo de abismo negro e vazio. Comecei a ouvir vozes e gritos fracos à medida que era puxado para esse vórtice negro, e a sensação de emoção percorria completamente meu corpo. Era como se eu tivesse me tornado tudo, e isso era difícil de articular porque você não sente essas coisas quando está vivo aqui, neste plano de existência. Os gritos e as emoções que eu sentia se tornaram cada vez mais fortes, e eu podia começar a sentir o cheiro. E os cheiros eram horríveis. Posso lhe dizer que era desagradável, e eram tão desagradáveis quanto você pode imaginar, e eles estavam em suas formas mais puras, e eu podia sentir o gosto. Eu podia sentir isso em mim mesmo e em tudo de negativo que um ser humano possa imaginar. E você começa a sentir tudo isso ao mesmo tempo. Nunca senti medo do que estava acontecendo, e não havia a sensação de gritar para ser salvo, o que era único. Eu nunca soube quem era Jesus Cristo ou o que Deus representava. Nunca havia lido uma Bíblia. Eu não entendia como clamar a alguém que pudesse me salvar, porque sempre confiei em mim mesmo. Nesse momento percebi que não estava mais vivo e que estava praticamente sozinho. A percepção era de que eu iria aceitar o que havia acontecido comigo. Então parecia haver uma presença ao meu redor, mas eu não conseguia entender o que era e ela estava lá. Mas não consigo dizer a vocês o que era ou quem era naquele momento. Eu tinha a sensação de que alguém estava me acompanhando nesse passeio, mas não fazia ideia de quem era. Eu podia sentir que havia incontáveis espíritos que estavam comigo. O número era incompreensível, e eu podia sentir cada espírito individual e único que estava lá. E eu entendia que havia uma razão para eles estarem ali. Não posso falar sobre cada um deles no que diz respeito a senti-los. Mas as sensações que eu estava tendo, as sensações negativas e tudo o que eu estava passando, eu podia sentir isso em cada um deles, e alguns deles eram muito mais horríveis do que o que eu estava sentindo. Então comecei a sentir e a ser puxado para a miséria, por assim dizer, ou para a companhia em que eu estava. Parecia uma sinergia lá embaixo, e tudo era amplificado em níveis de... Pelo que pude perceber, era ininterrupto. Comecei a entender outra coisa única que ficou muito clara enquanto eu estava lá. O tempo havia deixado de existir. Não havia compreensão de tempo algum. Ele não existia mais. Não havia uma linha linear para frente, para trás, acima ou abaixo de você. Isso era você estar lá. Era estar lá. E era como se a eternidade estivesse diante de mim para que eu entendesse que o tempo deixa de existir com o que entendemos em nossas vidas. E eu lhe disse que havia uma sensação de algo ao meu redor. Eu podia me sentir um pouco mais forte enquanto estava ali. Pensei comigo mesmo, bem, eu tinha ouvido as pessoas me falarem sobre o que era o inferno, e serei honesto com todos e muito transparente. Não havia fogo e enxofre. Não percebi que o que eu vi era pior do que isso, porque a fome, a sede e a miséria individual estavam além de qualquer comparação. Era como se eu estivesse em temperatura zero, negativa. E parecia que meu corpo estava queimando, mas não havia fogo. Se não havia luz e não havia calor, era algo que cada porção molecular de quem eu era nesse ponto do meu espírito podia sentir individualmente, como um corpo inteiro, mas como cada molécula individual de como era meu espírito, eu podia sentir essa miséria de sentir como se estivesse queimando porque não tinha calor. E muitas vezes me pergunto, à medida que adquiro um pouco mais de maturidade e me aprofundo nisso, que às vezes as pessoas falam sobre esse ardor no inferno. Mas para mim, era mais a ausência de calor e luz que era aquela miséria
e a sensação de estar no congelador mais frio e abaixo de zero em que já estive. Você ficava preso ali e seu corpo começava a ficar quente e a queimar. Então, fiquei ali daquele jeito. E os cheiros, os sons, o lamento. Eu não conseguia ver nada, mas como estava muito escuro, eu disse para o que quer que estivesse acima de mim, provavelmente disse isso em voz alta: estou aqui e não posso mentir. E há um entendimento de que toda a verdade é conhecida, e não tenho nada a dizer. Não há desculpas para o que fui e o que fiz ao longo de minha vida. Portanto, estou aqui pronto para dar um passo adiante, sabendo que mereço isso e que não estou gritando por essa ajuda. Estou apenas reconhecendo que agora entendo. E foi nesse momento que uma luz explodiu sobre mim. E eu nunca havia sentido esse tipo de amor em toda a minha vida. Era um amor não correspondido, puro e incondicional. A luz era de uma cor que nenhum ser humano jamais viu vivo e que pode ser articulada. Seu brilho. Essa luz estava viva. Essa luz era tudo o que havia de positivo. Compaixão, cuidado, amor. O que eu vi ali, nada mais poderia olhar para essa luz. E eu vi a quantidade de espíritos que estavam lá. E isso me fez cair de joelhos. Senti-me humilde e humilhei cada pedaço de quem eu era. E a luz falou. Mas ela trovejou nessa extensão e foi tão silenciosa ao mesmo tempo. Ela disse que eu tinha uma escolha e eu não entendi. Não conseguia entender que me fosse dada uma escolha enquanto eu estava ajoelhado nessa extensão de miséria e horror, olhando para ela como se tudo ali estivesse se afastando desta vida. E eu não conseguia olhar para isso. Outra epifania aconteceu. Houve uma sensação enquanto eu estava lá. Não havia um único denominador comum de emoção que eu não entendesse. Eu podia senti-las, mas não conseguia entendê-las e não conseguia articulá-las. E o que havia era a luz iluminada. Isso significa que qualquer espírito individual viveu com o fato de que existe um céu e um inferno. Todos nós, em algum momento, tivemos uma escolha, e viver lá e naquela eternidade com seus próprios horrores era um tipo de existência horrível, mas saber que havia outra escolha, que sempre existiu, era ainda mais difícil de viver. E eu sentia isso. Então, você sabe, não havia limite, não havia oportunidade de distorcer uma verdade, ser falso ou tentar distorcer algo. E eu simplesmente disse à luz: vi tudo o que você me mostrou, e não mereço essa chance. E comecei a dar um passo. E se você pode imaginar que essa luz ficou ainda mais brilhante e ainda mais cheia de amor, ela ficou e iluminou mais dessa existência. Fiquei ainda mais chocado ao ver sua maior extensão, e a luz mais uma vez disse: você tem a oportunidade de fazer uma escolha aqui. E eu fiquei ali, e mais uma vez disse à luz que eu entendi. Mas estou aqui por um motivo, e sei que você está aqui por um motivo. Mas o olhar que recebi simplesmente não justifica essa escolha para mim mesmo. Esta noite, eu disse à luz que não poderia fazer essa escolha porque sabia quem eu era e que estava aqui por um motivo. E uma luz me disse para olhar para a esquerda, e eu olhei. Olhei para a esquerda. E lá, no meio disso tudo, havia uma menina, e havia um pedaço de grama marrom no meio de todo esse horror, e eu podia ver cada folha de grama, cada cor e tom de verde que você pudesse imaginar em cada pedaço dessa grama. E ela fluía com vida, e ela se movia. Ela ficou ali e acenou para que eu entrasse naquela luz que eu não conseguia ver. E ela estava gritando através de minha cabeça para dentro desse poço. Eu não conseguia entender isso, e não entendia por que estava vendo tudo aquilo. E havia uma menina que parecia ter uns 3 ou 4 anos de idade, tentando me levar para essa luz, e eu não entendia. Olhei para ela e pensei, sabe, ela é tão linda, tão angelical. Ela era simplesmente perfeita. E eu lhe disse, eu não mereço. Eu não mereço a luz. Seus movimentos de mão e seus pensamentos estavam fluindo para mim, e ela simplesmente disse: você precisa entrar na luz.
Você precisa dessa oportunidade em sua vida. Olhei para ela e pude sentir a luz sobre mim e pensei comigo mesmo. Ah, a essa altura, já vi e senti mais coisas do que imaginava. E dei um passo em direção àquela luz. Foi nesse momento que imediatamente me levantei em uma cama e gritei que sentia Deus. E era isso que eu estava gritando. Isso assustou minha esposa e ela se levantou da cama e eu estava cinza, pingando suor frio, e todos os músculos do meu corpo estavam contraídos, e eu estava com muita sede. Minha boca estava extremamente seca e eu me sentia muito desidratado, e não conseguia entender o que havia acontecido. Quer dizer, foi assim, rolei da cama para o chão e me arrastei. Minha esposa estava tentando me seguir e eu estava literalmente gritando para ela se afastar de mim. Eu não o fiz. Eu estava tendo dificuldade para entender o que estava acontecendo e, na época, eu e ela não estávamos nos dando muito bem. Ela se afastou de mim porque eu não era uma pessoa muito boa e ela simplesmente não queria discutir comigo. Ela não fazia ideia do que eu tinha acabado de passar. Eu me arrastei até a sala da frente e tínhamos uma garrafa de 5 galões de água. Tínhamos uma garrafa de água e eu consegui rastejar até a água, enfiá-la e estendi a mão para cima. E havia cerca de 1/4 da garrafa lá dentro. Coloquei minha mão em cima dela e puxei para baixo com meu peso. E a água começou a encher o ralo abaixo e começou a escorrer para baixo e eu apenas enfiei minha cabeça ao lado dela e bebi todo o pouco de água que pude. O chão estava inundado, o carpete estava encharcado e eu não conseguia endireitar meu corpo. Fiquei deitado lá por 1 hora em uma espécie de posição fetal, com o corpo extremamente tenso. Não conseguia me mexer, só tinha cãibras dolorosas. Então, minha esposa e eu acabamos tendo que nos levantar para ir trabalhar, e eu ainda estava na sala da frente. Ela tentou conversar comigo, mas eu não queria falar com ela sobre isso. Ela me ligou no final da manhã e me pediu para ir ao médico, e eu acabei indo. Eu guardei isso dentro de mim. Isso me deixou com algo que era muito especial. Eu tinha um download. Foi um download incrível de informações que foi quase como se meu recipiente estivesse vazio e alguém o enchesse com tantas informações, e eu comecei a ler e comecei a fazer um balanço e a me interessar por coisas relacionadas à humanidade. Até peguei uma Bíblia e comecei a lê-la da primeira à última palavra. Não parei de ler a Bíblia e grande parte dela fazia sentido, e eu entendia muitas coisas diferentes. E havia um senso de empatia, cuidado e compaixão que eu nunca havia tido em minha vida. E com o passar do tempo, a garotinha que eu via tinha algo que eu simplesmente não conseguia deixar de lado. E aprendi a orar. Aprendi a invocar um poder superior e Deus. Então, eu estava orando bastante e ouvia uma voz que dizia: "Você sabe quem é essa menina? Você a conhece? Você sabe quem ela é?" E eu ficava repetindo isso noite após noite após noite. Isso continuou por meses. Eu simplesmente não obtinha nenhuma resposta. Uma das coisas que tenho a lhe dizer é que fui batizado depois desse acontecimento e mudei minha vida, mas parte do processo foi livrar-me das coisas que estavam dentro de mim, tirá-las para fora e dizer a verdade a alguém que estava ali. E eu diria que, quando você tem essa purificação, acho que se pode dizer, do pecado e do mal que você fez ao longo da vida. E quando confessei quem eu era, não tive vergonha de olhar para a câmera e dizer a todos que sou um assassino, ou que sou um adúltero, que sou um ladrão, que usei o nome do Senhor em vão, que sou todo o pecado que já existiu e que incorporei todas essas coisas. E quando digo que sou um assassino, e não me interpretem mal, e não quero ofender ninguém, é apenas para entender que minha esposa, com quem tenho sido felizmente casado por 27 anos, é minha melhor amiga. Cerca de 4 anos antes desse evento, ela engravidou e nós estávamos namorando. Ela tomou uma decisão por conta própria sobre o que queria fazer, e eu não me opus a essa decisão. Assim, ela se livrou do nosso filho, e a criança que eu vi ali era ela.
É interessante viver uma vida e seguir em frente durante todos esses anos para entender que me disseram que o espírito humano é eterno e que mesmo aqueles que são artificialmente impedidos de ter uma oportunidade são sempre cuidados, e são cuidados de uma maneira muito perfeita, e que vivem uma vida perfeita, e que, você sabe, a compaixão e o amor que foram demonstrados eram o amor perfeito que ela havia criado naquela vida. Hoje, temos de entender que existe algo muito maior do que o que estamos aqui e o que percebemos aqui e que é real. E as pessoas não querem acreditar nisso. Elas zombam e desconfiam, mas é real e nada pode nos fazer mudar de ideia. E aqueles de nós que passaram por isso sempre podem dizer que é real. Hoje em dia, durmo muito bem à noite e sou feliz com quem sou. Aprendi a me perdoar, a amar e a compartilhar. E no final, o que passei me transformou em alguém que eu jamais poderia ter sido sem o que passei. Portanto, para todos que estão ouvindo isso, eu apenas digo que é assim que se vê. E se você tiver dúvidas e outros pensamentos, tudo bem. E nós que passamos por isso, ainda temos amor e compaixão por vocês. E sabe, em algum momento esperamos que você entenda algumas das coisas que nós entendemos e que você se aproxime e entenda algumas das verdades que estão lá. Portanto, eu só queria dizer isso a todos que estão aqui. Muito obrigado por ouvirem minha história. Olá, Hi, my meu name is nome é Elle, El e, and in em 2015, 2015, tive uma experiência de quase morte. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer comigo. Fiquei muito chocada, mesmo depois do fato quando aconteceu. Inicialmente, o que aconteceu que me colocou nessa situação foi que inicialmente fui ao hospital porque tive algum tipo de infecção e aconteceu algo que não deveria ter acontecido com minha medicação. E então, as coisas pioraram progressivamente. Tornei-me séptico. Tive falência total dos órgãos. Meu nível de CO2 estava acima de 200. Os níveis de CO2 não devem passar de 35. Caso contrário, você pode ter danos cerebrais se sobreviver a uma situação como essa. Os médicos disseram à minha família que eu tinha menos de 1% de chance de sobreviver. Isso é incrível para mim, porque penso em como o corpo e, sabe, quando você está em coma, quando está morrendo, você sai do corpo o tempo todo e volta. E às vezes, isso é motivado por uma experiência desconfortável, ou talvez apenas dor ou medo ou qualquer outra coisa. Nesse estado, você pode se encontrar com guias que podem ajudá-lo. Você pode andar pelos corredores de um hospital ou de uma instituição. Então, muitas pessoas se perguntam se, quando você está em coma, consegue ouvir seus entes queridos. E sim, se você souber de alguém que esteja em coma, continue conversando com ele e fazendo o que estiver fazendo. Eles podem ouvi-lo, mas também estão vivendo outra vida e experimentando uma dimensão diferente. E foi basicamente isso que eu fiz. Fui orientado por 3 guias diferentes e passei por uma espécie de revisão de vida. Fui enviado a diferentes dimensões para ver quais casos de experiências diferentes que estavam acontecendo no mundo teriam um desfecho diferente. E nessas outras dimensões, apenas para ver o fato de que é possível mudar as realidades são como um raio, onde há várias opções e formas diferentes que as coisas podem assumir. Também me foram mostradas muitas coisas relacionadas a algumas coisas com as quais eu não estava feliz no mundo, porque antes de essa experiência acontecer comigo, eu não estava tendo ideações suicidas nem nada parecido. Mesmo assim, eu estava farta de muitas coisas na vida. Então, eu queria ter a chance de me reagrupar, descansar e fazer coisas desse tipo. E, sem dúvida, consegui isso por meio dessa experiência e muito mais. Dos 3 guias que tive, um era homem, um era mulher e um era a imagem da minha filha. No início, pensei que fosse minha filha, mas me disseram que aquele guia se parecia com minha filha para me manter ancorada ao mundo e para me manter lutando para voltar. E sabe, quando penso no fato de que meus órgãos estavam literalmente morrendo e os médicos não queriam mais me manter em suporte de vida,
porque tinham esgotado todas as opções, pois eu não estava no estado em que necessariamente me recuperaria. E eu estava no ventilador e no ECMO, que é um suporte de vida. Sabe? Eu estava em uma situação em que eles tinham que me tirar em algum momento se eu não estivesse respondendo. Portanto, eu não estava respondendo da maneira que precisava para me recuperar. Eu melhorava um pouco, mas não melhorava. E a decisão foi tomada para que eu fosse retirada do suporte de vida. Inicialmente, pensei em outra coisa, mas desde então, descobri que fui retirado e colocado em um oscilador, que é mais suave para os pulmões. E com o oscilador, assim que fui retirada, meus sinais vitais começaram a cair e a falhar e coisas assim. E então, de repente, meu oxigênio começou a voltar. E o oscilador meio que ajuda nisso. A razão pela qual menciono tudo isso é que, em minha experiência de quase morte, embora o tempo seja irrelevante quando se tem uma EQM, não se consegue perceber muito bem o tempo e o que está acontecendo. Houve um momento em particular em que um dos meus guias me disse para estender a mão, o que eu fiz, e uma esfera apareceu na mão e, em seguida, o corpo de luz de Jesus também apareceu. É um pouco estranho porque, quando você está do outro lado, não sente ansiedade como sentiria na vida normal. Você só pensa no momento presente. Você está mais no momento presente do que quando está acordada e vivendo a vida. Muitas vezes, experimentamos uma vida que não está no momento presente. Estamos sempre pensando no futuro. Estamos sempre pensando em algo que talvez tenha acontecido no passado. Mas quando você está tendo uma experiência de quase morte, você está no momento presente. E estar no momento presente, quando se está com guias e em um reino angelical ou em uma dimensão diferente, é muito pacífico. Mesmo que haja conflito, é pacífico. Às vezes, o conflito pode se apresentar quando você está passando por uma revisão de vida e experimenta coisas diferentes que nem sempre são confortáveis. De alguma forma, você ainda se sente confortável porque está com o divino. Está com seres divinos. Por isso, quando a imagem de Jesus apareceu, não achei que fosse estranho. Por que estou vendo Jesus? Sua mente meio que se expande e você realmente não pensa da mesma forma. E depois que vi Jesus como um corpo de luz, um raio de luz percorreu a sala. Acredito que foi nesse momento que vivenciei os eventos de cura que mencionei antes, em que meu oxigênio estava caindo, eu estava em colapso. E, de repente, meu oxigênio voltou a subir, e comecei a respirar quando eles não esperavam que eu o fizesse. E o raio de luz voltou e girou novamente. Essa foi a última coisa que me lembro da EQM. Por um tempo, não olhei para as experiências de quase morte de outras pessoas e nem falei muito sobre isso. Alguns familiares me perguntaram o que havia acontecido e eu não consegui explicar muitas coisas porque também sou um pouco analítica e científica. Quero dizer, sou espiritual, mas ao mesmo tempo foi tão profundo que eu queria ter certeza de que o que eu estava vivenciando era algo que eu tinha vivenciado. Por isso me segurei e não falei sobre isso por um bom tempo. Só recentemente comecei a falar sobre isso. Também me tornei um pouco solitária, porque, quando voltei, ainda estava me sentindo como se estivesse farta do mundo. O que significa que realmente vi como muitas das coisas em que colocamos muito foco e atenção aqui na Terra não importam realmente. E como a maneira como vivemos nossas vidas não é, na maioria das vezes, em geral, como sociedade e cultura, não é realmente a maneira como Deus, você sabe, a fonte, seja lá como você chama Deus, queria que vivêssemos. Viajei para um planeta diferente e vi uma nebulosa. Então, aprendi sobre o fato de que, sabe, não estamos sozinhos. Há seres em todos os lugares, em diferentes planetas e universos, e estamos todos conectados a uma fonte, que é Deus. Quando fiz isso, saí do meu corpo e fiquei maravilhada.
mas eu tinha um guia que estava lá, um consolador em mim, porque não era meu estado normal. Mas quando olhei para baixo, não vi um corpo em mim, mas pude ver o exterior, portanto, tive imagens. Portanto, eu tinha a capacidade de ver e perceber que eu era um orbe. Portanto, se você vê ou, às vezes, se algo espiritual acontece ao seu redor e você vê um orbe, esse é o espírito de uma pessoa. Ela sente todo o seu corpo, porque eu senti todo o meu corpo. Mas é como um colapso. Ver o corpo inteiro como se fosse uma bolinha de gude, de modo que você ainda sente as sensações do corpo, mas na verdade não tem um corpo. E pode flutuar, pode ver, e sua consciência é o que o leva adiante. Então, eu estava flutuando pelo espaço e passando pela nebulosa porque meus olhos e minha consciência estavam me levando a áreas que eu queria explorar e ver. E cheguei a planetas onde os seres tinham pele branca e translúcida, e pareciam brilhar. Acho que era a aura deles. Alguns deles tinham cores diferentes e brilhavam com uma cor diferente por baixo da pele. Não sei se era uma questão de humor ou se era um tipo de grupo familiar. Mas, de qualquer forma, em momentos diferentes, eles tinham cores diferentes e eram toda uma sociedade. Havia uma cidade lá. As pessoas estavam bem e os seres estavam vivendo seu dia a dia. Não sei se você chamaria isso de um dia, mas eles estavam vivendo suas vidas da mesma forma que nós. E eu estava lá com meu guia, parada ao lado de algo, observando em silêncio. Então, observei por um tempo, e meu guia me disse que há seres em todo o universo. Há vida fora da Terra, e eu estava falando sobre, sabe, o tamanho do universo e as diferentes expressões dos seres que Deus criou, e alguns deles me viram e não pareciam muito perturbados por me ver. Assim, tive a impressão telepática de que eles sabiam sobre os seres humanos, mas também não interferiam com eles. Portanto, não fui uma grande surpresa para eles, embora eles tenham sido uma surpresa para mim. A outra coisa que aprendi foi que tudo é consciente. Todos os seres vivos são conscientes. O fato de não entendermos alguma coisa não significa que ela não tenha valor ou que devamos considerá-la inconsciente ou desrespeitá-la. E se aplicássemos muito desse pensamento, na maioria das vezes, não apenas às coisas ao nosso redor, mas também uns aos outros, então nossa conexão com os outros seria mais valiosa. Sentiríamos uma conexão mais profunda uns com os outros e expressaríamos o amor da maneira que ele deveria ser expresso. O amor é, na verdade, uma frequência de energia necessária para que o universo exista. Portanto, se tirarmos esse amor, estaremos, na verdade, tirando nossa própria existência. E isso é muito difícil de fazer, especialmente na Terra. Há dias em que sinto que posso existir nisso. E há dias em que fico muito decepcionada, sabe? Com um mundo onde as coisas da vida que vejo. Mas isso faz parte de todo o processo de aprendizado e de todo o refinamento pelo qual todos nós passamos. Todos nós escolhemos estar aqui para passar por isso, para que pudéssemos finalmente existir como um corpo de luz, como Jesus era. Algumas coisas que aprendi em minha experiência de quase morte, algumas delas foram meio que depois do fato. E percebi que um dos guias estava me conduzindo pelos registros akáshicos. E, com os registros akáshicos em minha mente, antes de tudo isso acontecer, sempre pensei nos registros akáshicos como uma grande biblioteca de livros porque, sabe, a palavra registros parecia que era uma biblioteca. O que descobri foi que era mais como entrar em um holodeck, como em Jornada nas Estrelas, onde você entra e experimenta os diferentes eventos que estão acontecendo. Você não apenas abre um livro e lê sobre ele. Você passa pela experiência e ainda está protegido, como se não estivesse completamente submerso ou completamente parte dela, mas está vendo. É um observador de todos esses eventos diferentes. Então,
Algumas das coisas que vi, não percebi que era isso que estava acontecendo até que comecei a ver coisas diferentes acontecerem. Depois que saí do hospital e me recuperei, tudo o mais começou a acontecer. Resumindo a história, digo que, embora algumas dessas coisas tenham acontecido, há muito mais por vir, especialmente nos próximos 3 e 6 meses. Algumas das coisas que eu senti que estariam acontecendo, ou algumas das coisas que me disseram que estariam acontecendo, são grandes eventos de contato. Então, eu disse isso há algum tempo e em outras entrevistas, e desde então tivemos muitas divulgações e certos eventos. Mas haverá um grande evento de contato até o final do ano, que é um evento inegável. Haverá muito desconforto na vida. Portanto, uma das coisas em que as pessoas provavelmente vão querer se concentrar é em se alimentar de forma saudável, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alma e começar a perceber que as coisas que você está fazendo aqui na Terra não o representam do outro lado. Essa é uma das maiores lições que aprendi. Ficamos presos no ego e em muitas coisas que acontecem em nossa vida diária, seja no trabalho ou na família. E não são essas coisas que nos definem nesta vida. É a nossa resposta, a nossa própria alma. Penso nas coisas que não disse antes de ter minha EQM, e se eu tivesse morrido completamente e não tivesse voltado, nunca teria tido a chance de dizer certas coisas a certas pessoas, ao contrário de agora. E na maioria das vezes, fazemos isso porque vivemos com medo de dizer o que precisamos dizer. E, sabe, estávamos falando sobre o fato de que a expressão é importante. E isso foi uma espécie de lembrete para que eu me lembre das coisas que gostaríamos de dizer se hoje ou neste momento fosse o nosso último momento. Dito isso, haverá um evento importante daqui a 3 meses e outro evento daqui a 6 meses. Mas o foco não é tanto o evento. O foco é entrar em si mesmo, certificar-se de que ama da maneira que precisa amar, expressar a maneira que precisa expressar e ser a versão de si mesmo que, se tivesse uma EQM e decidisse não voltar, ou se lhe dissessem que não voltaria, estaria tudo bem com você, que poderia sair resolvido. Essa é uma das razões pelas quais acredito que fui enviado de volta. Era porque havia mais coisas que eu precisava fazer e precisava ter experiências para refinar minha alma e minha determinação. Portanto, acho que muitas pessoas podem ter os mesmos tipos de refinamento e mensagens em suas vidas sem ter uma experiência de quase morte. Mas, pelas coisas que as pessoas me perguntam e pelas coisas que, sabe, as pessoas querem saber quando você vai para o outro lado, a primeira é: existe um Deus? Sim, com certeza. Sim, independentemente do que você chama de fonte de energia de Deus, seja o que for. Existe outro lado? Sim, existe. Há outras dimensões, há outros mundos, há mais do que apenas aqui, com certeza. Falando de outras coisas, já me perguntaram se é doloroso quando se está morrendo, e sei que mesmo que você sofra um acidente e sinta alguma dor inicial, ela passa quase que instantaneamente. Portanto, na experiência e do outro lado, você não sente a dor. Ela é imediatamente removida. Também já me perguntaram: estamos em uma simulação? O termo simulação mundial foi usado em nossas palavras humanas, como uma simulação de computador. Basicamente, pensamos em simulação. Pensamos em computador. Então, pensamos em todas as coisas que uma simulação em um computador seria. Então, algumas pessoas pensam que tudo é falso e que tudo isso é uma simulação. A palavra simulação está correta no sentido de que o universo funciona como uma simulação, mas não é como uma simulação de computador. É uma simulação divina. E se pensarmos nisso, tudo o que criamos técnica e logicamente, as coisas que criamos, imitam as coisas que já existem divina e biologicamente.
Portanto, o universo funciona de forma semelhante a uma simulação, mas não é uma simulação de computador. As pessoas confundem isso. Aqui está um exemplo. Quando as pessoas criam e manifestam algo, isso é uma ação de simulação. Mas isso não significa que há um grande ser divino no céu, colocando uns e zeros e criando um resultado, e que o resultado é falso. Isso significa que a operação em si é como uma simulação, o que significa que podemos criar nossa realidade de várias formas diferentes. De qualquer forma, isso é basicamente o que aprendi e algumas das coisas que continuo a experimentar e compartilhar em relação à minha EQM. E acho que se mais pessoas tivessem uma experiência semelhante à EQM, então acho que nos elevaríamos muito mais rapidamente neste mundo, porque é difícil fazer isso aqui na Terra, em nosso